Hoje eu preciso falar contigo sobre algo que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Há uma verdade espiritual tão forte, tão reveladora, que simplesmente abala as estruturas do inferno. E essa verdade tem sido escondida, abafada, distorcida. Porque o inimigo sabe que, se você compreender isso, ele perde espaço na sua vida, na sua casa, no seu futuro. Hoje vamos revelar por que o diabo odeia com todas as forças quando você comemora o domingo de Páscoa. E não é por causa de coelhinhos, ovos ou festas. O motivo é muito mais profundo, muito mais sério e tem tudo a ver com guerra espiritual, com libertação, com poder sobrenatural. A ressurreição de Cristo foi o maior ato de vitória já testemunhado no universo, e cada vez que você celebra esse dia com fé, você relembra o momento em que o inferno foi derrotado publicamente. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre o peso que esse dia carrega. Talvez sempre tenha visto a Páscoa como um costume, uma tradição familiar, um feriado qualquer. Mas a partir de agora, tudo vai mudar. Neste vídeo, você vai entender como esse domingo tem o poder de restaurar lares, quebrar maldições, curar feridas da alma e reacender o fogo da fé. Por isso, não sai desse vídeo. Fica comigo até o fim. O que vou te mostrar pode ser exatamente o que tua alma está clamando para ouvir há muito tempo. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Eu quero muito saber o que essa mensagem vai despertar em ti. Inscreve-te no canal agora mesmo. Ativa o sininho das notificações na opção Todas e deixa o teu like para que essa verdade alcance outras vidas. E compartilha este vídeo com todos os teus amigos e familiares, porque há alguém ao teu redor que precisa ouvir esta verdade antes que seja tarde demais. Existe um segredo espiritual profundo que os céus conhecem, mas que o inferno teme com todas as forças. Cada vez que o domingo da ressurreição é celebrado, um terremoto invisível abala as estruturas do reino das trevas. Não se trata apenas de uma tradição, de um feriado ou de uma simples recordação histórica. Trata-se da maior vitória que já ocorreu no universo. Quando Jesus ressuscitou, o diabo perdeu para sempre a chave da morte, do pecado e da condenação. É por isso que Satanás odeia com todas as suas garras esse dia sagrado. A comemoração da Páscoa representa a lembrança viva de sua derrota absoluta. Enquanto muitos veem apenas ovos e coelhos, o mundo espiritual entra em guerra. Demônios se agitam, potestades ruem, principados estremecem. O nome do Cristo vivo ecoa como trovão nos corredores do inferno. A ressurreição não foi um evento simbólico, foi um decreto eterno de destruição para as obras do maligno. O domingo de Páscoa não é uma simples celebração religiosa, mas sim um grito de liberdade que ecoa nas dimensões celestiais. Ao lembrar a ressurreição, ativamos a memória espiritual da maior humilhação imposta ao príncipe das trevas. Toda vez que uma alma se rende ao poder da cruz, o inferno perde território. A luz que brilhou no túmulo vazio ainda dissipa as trevas do coração humano. O diabo tenta apagar esse poder com distrações, festas comerciais e símbolos distorcidos. Mas aqueles que realmente entendem o poder por trás da cruz sabem que a celebração da ressurreição é um ato de guerra espiritual. O sangue vertido ainda clama por justiça contra as trevas. O Espírito Santo se move com intensidade nos altares que exaltam o Cristo ressuscitado. O túmulo vazio é o maior fracasso do inimigo. A pedra removida é o selo da libertação. E a glória da ressurreição é a herança dos que creem com fé ardente. No plano invisível, o domingo de Páscoa provoca um colapso nos planos demoníacos. As lembranças da vitória do Cordeiro sobre a morte são como flechas incandescentes lançadas contra o reino das trevas. Não é à toa que o inimigo tenta banalizar essa data, promovendo distrações que desviam a atenção do verdadeiro propósito. Ele sabe que,
Quanto mais pessoas reconhecem o triunfo de Cristo, menos influência ele possui sobre elas. O inferno trabalha incansavelmente para fazer com que os filhos da luz esqueçam a importância da ressurreição. Mas aqueles que celebram com entendimento se tornam tochas vivas, iluminando regiões dominadas por forças espirituais malignas. Ao exaltarmos a vitória do Salvador, enfraquecemos o domínio das trevas sobre nossa família, nossa cidade, nossa nação. O domingo de Páscoa não é apenas um marco histórico, é uma proclamação profética. Cada adoração liberada nesse dia atinge regiões celestiais com autoridade. Cada glória dada ao Senhor ressuscitado fere a arrogância de Lúcifer, lembrando-o de que jamais será exaltado acima do Altíssimo. O maior temor do diabo não está no nascimento de Jesus, nem mesmo nos milagres realizados por suas mãos, mas na confirmação da ressurreição. Foi ali que ele perdeu todo o argumento contra a humanidade. A acusação perdeu força, a condenação foi anulada, a culpa foi lançada no abismo. A partir da ressurreição, não havia mais argumento legal que sustentasse o império das trevas. O véu foi rasgado, o acesso foi restaurado, a comunhão foi reativada. Cada alma que crê na ressurreição se torna participante da mesma vitória. Por isso, o maligno odeia ver os filhos de Deus celebrando a Páscoa com discernimento. Ele tenta ocultar essa verdade com símbolos vazios e rituais desprovidos de sentido espiritual. Mas quando um crente entende o significado verdadeiro da cruz vazia e do sepulcro aberto, uma unção libertadora é liberada sobre sua vida. O diabo treme quando ouve canções de exaltação ao Cordeiro ressuscitado. Ele geme quando vê igrejas reunidas para proclamar: Ele vive. A ressurreição continua sendo a maior sentença de falência sobre o inferno. Muitos ignoram o peso espiritual que o domingo de Páscoa carrega, mas nos bastidores celestiais, essa data representa um memorial de vitória. O céu celebra, os anjos entoam louvores, os redimidos se alegram. Enquanto isso, o reino das trevas se desespera. Satanás tenta abafar esse dia com distrações culturais, tradições sem propósito, festividades que não exaltam Cristo. Contudo, há um remanescente fiel que se levanta em adoração sincera. Eles não são enganados pelas fachadas mundanas, pois conhecem o poder do Cristo que venceu a morte. Quando uma geração entende a autoridade da ressurreição, ela se torna inabalável diante das investidas malignas. A alegria do túmulo vazio se transforma em combustível para a fé. A certeza da vida eterna brilha com mais intensidade. A cruz que outrora representava vergonha, agora é símbolo de glória. E o inimigo odeia cada gota desse sangue derramado, pois ele ainda grita: está consumado. O domingo de Páscoa não é apenas um evento, é a eternidade invadindo o tempo. A ressurreição de Cristo é a pedra angular da fé cristã. E exatamente por isso é tão odiada pelo adversário. Ele conhece o poder que foi liberado quando o Filho de Deus saiu daquele sepulcro. Naquele instante, as correntes foram quebradas, as prisões espirituais foram abertas e a autoridade foi devolvida ao homem. A partir daquele momento, nenhuma força maligna teria mais domínio sobre aqueles que creem. O inferno perdeu o controle e a luz venceu a escuridão. Cada vez que celebramos a Páscoa com entendimento, relembramos o dia em que as trevas foram envergonhadas publicamente. O diabo tenta apagar essa memória coletiva através de símbolos sem vida, tentando esvaziar o verdadeiro sentido da data. Mas aqueles que mergulham no espírito da ressurreição se tornam inatingíveis. A força da cruz ainda pulsa, viva e poderosa. E quando um povo se une para declarar que Jesus está vivo, o próprio inferno silencia. Porque sabe que perdeu, sabe que foi derrotado, sabe que jamais poderá apagar a glória que emana daquele sepulcro vazio.
O domingo de Páscoa é como uma explosão de glória que se repete a cada ano, reacendendo nos céus o brado de vitória. É impossível para o inimigo resistir à força espiritual que se levanta nesse dia. Cada oração feita com fé nesse domingo carrega em si a mesma unção que rolou a pedra do túmulo. Cada louvor elevado com sinceridade ativa nos céus a lembrança do triunfo eterno. O inferno teme esse dia, porque ele representa a destruição de seu império. Cristo não apenas ressuscitou, ele ressuscitou triunfando sobre principados e potestades, expondo publicamente a vergonha do mal. A celebração da Páscoa relembra aos demônios que sua autoridade foi retirada. E quanto mais nos aprofundamos nessa verdade, mais a luz dissipa qualquer resquício de trevas. Por isso, Satanás odeia quando as igrejas se reúnem para celebrar. Ele odeia os cânticos, as pregações, os testemunhos. Cada um deles é uma faca cravada na mentira que ele tenta sustentar. O sepulcro vazio grita mais alto que qualquer engano. Enquanto muitos veem a Páscoa como uma simples festividade infantil, com chocolates e enfeites coloridos, o mundo espiritual está em intenso movimento. Os céus contemplam cada coração que se volta com reverência para o significado da ressurreição. Os anjos se posicionam em adoração, e o inferno range os dentes, pois sabe que não pode apagar o maior acontecimento da história. Satanás odeia esse domingo porque ele marca o fim da sua tirania. Cristo levantou-se com poder, glória e autoridade e entregou essa herança aos seus filhos. Quando você celebra a Páscoa com entendimento, está profetizando vitória sobre sua casa, libertação sobre seus filhos, restauração sobre sua vida. O inimigo quer que você esqueça isso, quer que troque a verdade pela distração. Mas aqueles que conhecem o Cristo ressurreto vivem acima das circunstâncias. Eles carregam a marca da eternidade no coração. E cada vez que declaram, "Ele vive", fazem tremer as colunas do inferno. É por isso que o diabo odeia esse dia. Ele lembra que seu tempo acabou. A glória da ressurreição é como um sol que jamais se apaga, iluminando os cantos mais escuros da existência humana. Quando Cristo saiu daquele túmulo, a eternidade invadiu o tempo e o impossível tornou-se realidade. O inimigo jamais se recuperou desse golpe fatal. Ele tenta disfarçar, esconder, relativizar. No entanto, a verdade permanece viva, indestrutível, majestosa. O domingo de Páscoa é como um altar construído sobre os escombros do inferno. A cada ano, quando nos ajoelhamos diante da cruz e exaltamos o Cristo vivo, estamos reafirmando sua queda. O ódio de Satanás por essa data não é casual. É fruto do terror profundo que sente ao lembrar que perdeu o controle da morte. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado, a barreira foi desfeita, a ponte foi erguida. E agora, nada pode nos separar do amor que venceu a morte. A celebração da Páscoa é um ato de resistência espiritual. É um grito de fé que ecoa na eternidade. O diabo odeia porque sabe. Enquanto houver um adorador, haverá luz. Nenhuma outra data provoca tanto incômodo nas regiões inferiores quanto o domingo da ressurreição. Quando os céus celebram, os infernos tremem. Há um mistério espiritual que envolve esse dia, um poder latente, uma unção renovadora, uma glória resplandecente. Ao celebrarmos, tocamos em dimensões que transcendem o natural. Tocamos o eterno, o imutável, o invencível. Cristo não apenas venceu, ele humilhou os poderes do mal. Ele desceu às profundezas, quebrou as cadeias, libertou os cativos e ascendeu em glória. Ao lembrar disso, ativamos em nós o mesmo poder. Não é apenas uma memória, é uma herança viva. O diabo odeia esse dia porque não consegue detê-lo.
Não importa o quanto tente obscurecer o significado, sempre haverá corações incendiados pela verdade. Sempre haverá quem declare com convicção: Ele vive. E esse grito fere as entranhas do inferno. A ressurreição é a ruína da mentira. É a confirmação de que o bem venceu. O domingo de Páscoa é, para o inimigo, um lembrete cruel de sua humilhante derrota. Os planos de Satanás envolvem enganar, distrair e desviar os olhos da verdade. Por isso ele criou tantos símbolos vazios para substituir o verdadeiro significado da Páscoa. Mas não importa quantos coelhos ou ovos ele espalhe, a cruz continua de pé. O sangue ainda clama. O túmulo permanece vazio e o trono está ocupado. Cada vez que você se lembra disso, um golpe espiritual é desferido contra as forças malignas. O diabo tenta calar essa verdade, porque sabe que ela é libertadora. A ressurreição de Jesus é a maior mensagem de esperança que o mundo já ouviu. Ao celebrá-la, rompemos correntes invisíveis, destruímos fortalezas mentais, aniquilamos mentiras antigas. É por isso que ele odeia tanto quando você honra essa data com fé e reverência. Porque quando você faz isso, o mundo espiritual responde. Anjos se movem, céus se abrem, corações se transformam e o inimigo perde espaço. Ele detesta a luz porque só prospera na escuridão. O domingo de Páscoa é a maior explosão de luz que já existiu e continua brilhando. O poder da ressurreição não é apenas uma lembrança distante, mas uma força ativa, pulsante, presente na vida de quem crê. Quando celebramos o domingo de Páscoa com consciência espiritual, acessamos essa energia transformadora. O inimigo o odeia porque não consegue impedir esse movimento celestial. Ele observa, impotente, quando uma geração se levanta com fé ardente para proclamar que a morte foi vencida. O rugido do leão da tribo de Judá ainda ecoa nas dimensões invisíveis, despedaçando toda a obra maligna. O inferno treme diante da convicção dos filhos da luz. Não se trata de um conto antigo, mas de uma realidade eterna. Cada hino entoado, cada palavra pregada, cada oração feita nesse dia fere profundamente a estrutura do reino das trevas. Porque lembra ao diabo que a sentença foi selada, a vergonha foi pública, a vitória foi completa. O domingo da ressurreição é um grito de guerra contra a escuridão, é uma marcha triunfal que atravessa os séculos, invadindo o presente com o poder do alto. O diabo odeia porque não pode apagar esse brilho. Há uma unção específica que é liberada quando celebramos a Páscoa com entendimento e reverência. O céu responde, o Espírito se manifesta e os milagres acontecem. Por trás de cada reunião santa nesse dia, há uma guerra sendo travada. Anjos são enviados, cadeias são quebradas, destinos são realinhados. O diabo sabe disso. Por isso, ele tenta anestesiar a mente das pessoas, transformando a data em algo comercial, superficial e vazio. Mas há aqueles que discernem o tempo e o propósito. Eles se levantam com autoridade, proclamando que Jesus vive e reina para sempre. Essas declarações são como trovões que rompem o silêncio do medo, da opressão, da mentira. Quando você se posiciona, você enfraquece as estratégias do inimigo. O domingo de Páscoa é um campo de batalha espiritual. É onde o céu e a terra se unem para declarar a vitória do Cordeiro. O diabo odeia porque sabe que nesse dia muitos serão salvos, curados, libertos. É uma ameaça real à sua existência. Ele tenta esconder, mas a verdade sempre encontra uma forma de brilhar. O sepulcro vazio representa mais do que um milagre. Ele representa uma nova realidade. Antes, o homem estava condenado, separado, escravizado. Mas agora há caminho, esperança, reconciliação.
Essa transformação total foi conquistada através da ressurreição. É por isso que o inimigo se desespera quando você compreende isso. Ele quer que você acredite que tudo é simbólico, religioso ou mitológico. Mas a verdade é viva, pulsante, ardente. O domingo de Páscoa carrega a essência do Evangelho: morte vencida, vida eterna, salvação gratuita. Cada vez que essa mensagem é anunciada, multidões se voltam para Deus. Por isso, Satanás investe tanto contra esse dia. Ele teme o mover de Deus, teme o despertar espiritual, teme o renascimento da fé. Ele sabe que o poder da ressurreição restaura casamentos, cura doenças, quebra vícios, transforma realidades. E é justamente essa libertação que ele mais quer impedir. Mas quando alguém se levanta com coragem e fé, declarando "Cristo vive", todo o inferno se cala, porque sabe que foi derrotado para sempre. Celebrar a ressurreição não é um simples gesto religioso. É um ato de rebelião contra o império das trevas. É declarar ao mundo e ao mundo invisível que o pecado não tem mais domínio, que a culpa foi apagada, que a morte perdeu seu aguilhão. O diabo odeia quando você entende isso, porque perde o controle sobre sua mente, suas emoções e seu futuro. Ele prefere que você veja a Páscoa como uma tradição vazia, algo mecânico, repetitivo, sem poder. Mas quando você desperta para o verdadeiro significado, se torna uma ameaça à sua obra. O domingo de Páscoa revela que não há prisão que Cristo não possa abrir. Não há trevas que ele não possa dissipar. É o dia em que a eternidade tocou a história, onde o Criador venceu o inimigo com humildade, amor e sangue. O trono de Deus está firmado sobre essa verdade, e quem a proclama se torna portador da mesma autoridade. O inferno não suporta essa luz. Por isso, ele tenta silenciar os adoradores, confundir os fiéis, cegar os perdidos. Mas a verdade liberta, e o túmulo vazio fala por si. Naquela manhã gloriosa, o mundo nunca mais seria o mesmo. A pedra foi removida, o corpo não estava mais ali e as promessas foram cumpridas. O que o diabo planejou como fim, Deus transformou em começo. O que parecia derrota tornou-se o maior triunfo da história. O domingo da ressurreição é o maior ato de redenção já realizado. O inferno assistiu, impotente, ao Filho do Altíssimo se levantando em glória, rompendo todas as barreiras, ascendendo ao céu como Rei dos Reis. E desde aquele dia, todo aquele que invoca o nome de Jesus com fé sincera é transformado. O diabo odeia porque perdeu o poder de condenar. A cruz desfez o decreto de morte. O sangue escreveu uma nova história. A ressurreição selou a promessa. Cada vez que essa verdade é anunciada, as trevas recuam. Cada vez que ela é celebrada, os grilhões caem. Não há como apagar o impacto desse evento. Ele está registrado no tempo e na eternidade. Satanás geme de raiva porque sabe que nada pode mudar isso. O trono está ocupado. A vitória já foi decretada. A cruz e a ressurreição caminham juntas como pilares inabaláveis da fé cristã. Uma revela o sacrifício, a outra, a glória. Uma mostra o amor, a outra, o poder. O diabo tentou impedir ambas, mas falhou miseravelmente. E a cada Páscoa celebrada com fé, essa falha é exposta. Quando os filhos de Deus se reúnem para lembrar que o sepulcro está vazio, estão declarando guerra contra toda mentira espiritual. O inimigo tenta substituir a mensagem com distrações, mas nada se compara ao impacto do verdadeiro evangelho. Jesus não está na cruz, tampouco preso no túmulo. Ele vive, reina e intercede por nós. O domingo de Páscoa nos lembra que não estamos sozinhos, que há esperança mesmo diante da morte, que há vida além da dor. Esse é o motivo da fúria do diabo. Ele não pode deter esse amor. Ele tenta, mas falha. Ele acusa, mas é calado. Ele ameaça,
mas não resiste à autoridade do Cristo ressuscitado. E cada alma que entende isso se torna um farol que dissipa as trevas ao redor. Em meio às sombras do mundo, diante de tantas dores, injustiças, tragédias e incertezas que assolam a humanidade, há uma verdade imutável que se ergue como uma torre de luz no meio da escuridão. Jesus ressuscitou e a sua vitória é também a nossa. O domingo de Páscoa não é apenas uma lembrança histórica distante, nem uma tradição vazia. É uma proclamação viva de que a morte foi derrotada, o inferno foi envergonhado e a vida eterna foi aberta para todos aqueles que creem. O inimigo tentou calar essa verdade com mentiras, perseguições, medo e engano, mas nada foi capaz de apagar a chama que arde no coração daqueles que vivem pela fé. O túmulo está vazio e o trono nos céus está ocupado por aquele que venceu com amor, sangue, entrega e poder. Essa certeza nos sustenta, nos fortalece e nos levanta, mesmo quando tudo parece perdido. A ressurreição não é apenas uma promessa futura, é uma realidade presente, uma força sobrenatural que age dentro de nós todos os dias. Por isso, não desistas, não abaixes a cabeça, não deixes o medo roubar o teu brilho. Levanta-te com coragem, com esperança renovada, com a alma acesa pela convicção de que aquele que venceu a cruz está contigo. Luta por ti, acredita em ti e nunca te deixará. Ainda que as trevas tentem te rodear, lembra-te, o Cristo ressuscitado caminha ao teu lado. E se ele vive, a solução, a perdão, a cura, a salvação, a vida abundante, a recomeço. Celebra o domingo de Páscoa com fé, com gratidão e com os olhos firmes na eternidade, porque o melhor de Deus ainda está por vir.